Estamos de volta com o nosso tema, a instituição Demolei em Pirapora. Vamos conversar com o Dênio aqui. Dênio, nós sabemos que hoje uma grande preocupação da sociedade é em relação às drogas. Sabemos aí que existem jovens que estão se perdendo no caminho das drogas, principalmente com o crack, que é uma droga barata e que hoje está todo mundo usando, não é a maioria que entra nesse tipo de consumo, não sai tão facilmente. Essa preocupação existe dentro da instituição. Como é que vocês estão procedendo para combater essa integração do jovem às drogas? Sim, primeiramente a gente começa lá dentro mesmo. A gente começa informando o problema, o que causa, o que é a droga e como ela é prejudicial. Segundo, a gente vem também trabalhando em algumas campanhas que a prefeitura tem abordado a gente pedindo para dar uma força. Aí a gente sai às ruas. Teve também a campanha do Quem Dá Esmola Não Dá Futuro, que a gente saiu informando a população do prejuízo de sair dando esmola para esses 50 pedintes, em média, que tem na cidade de Pirapora, porque eles não estavam usando esse dinheiro para alimentos para eles, eles estavam comprando drogas. A gente também tem trabalhado agora em algumas campanhas, que a Secretaria de Educação tem pedido a gente para a gente dar algumas palestras nas escolas sobre drogas, sobre o bullying também, que foi o nosso tema no ano passado. Teve também a nossa ajuda no ProERD, a gincana que teve no SESI Minas, que foi relacionada a alguma parte do tempo sobre a droga. Aí teve a gincana, teve algumas provas relacionadas ao tema, e a gente está aí tentando combater algum desses males, dando o nosso pequeno apoio à sociedade. Você fala que o jovem escuta mais o jovem. No caso, você percebeu isso? Sim, a gente consegue perceber que o jovem ele presta mais atenção quando a gente está falando diretamente para eles, porque eles sabem que a gente também sofre desses problemas, a gente também pode ser vítima, e a gente está ali trocando experiências. Às vezes eles não prestam muita atenção quando é professor, quando é policial, mas assim, quando está a gente jovem com jovem, eles dão a entender que eles prestam mais atenção. Mais atenção. Maurício, nós sabemos que existe dentro da instituição uma hierarquia entre os jovens, né? Como funciona, como é dividida essa hierarquia? Bom, existe mesmo essa hierarquia, são 23 cargos oficiais, quais nós chamamos, e dentre esses oficiais temos os 3 cargos que são no topo dessa hierarquia, que são o mestre conselheiro, equivalente a presidente, o primeiro conselheiro, vice-presidente, o segundo conselheiro, como se fosse um suplente do vice-presidente, no qual o Dênio ocupa, e o primeiro conselheiro eu ocupo, o vice-presidente. O Omar, ele faz parte do conselho consultivo, no qual nos guia em todos os trabalhos, mas não participa diretamente das campanhas, ações que o capítulo exerce. Eles estão lá apenas para guiar e para nos ensinar como fazer. Esse é o nome do Conselho Consultivo. Esse é sobre o que o Conselho Consultivo trabalha. Uhum. Agora, Omar, nós sabemos que o jovem, quando ele chega aos 21 anos, ele passa a categoria de sênior, né? Demolei. Foi seu caso também? Você alcançou a idade de 21 anos e passou a ser sênior? Exatamente. Eu iniciei com 13 anos, que era o que naquela época era permitido, era o mínimo permitido, e eu tive a felicidade de estar durante 8 anos como demolei ativo. Era o maior período possível de ser demolei ativo naquele momento, eram 8 anos, iniciando aos 13, indo até os 21. Hoje são 9 anos, porque inicia-se aos 12 e pode ir até 21. Nada impedindo que pessoas que tenham às vezes 15, 14, 16, iniciem na ordem sem problema nenhum. Mas eu tive a felicidade de ter esse tempo completo como demolei ativo e aos 21 me tornei sênior demolei. Depois fui convidado pela maçonaria de Pirapora, pela loja que patrocina o capítulo. E quando a gente fala patrocina, é bom que a gente fale sobre isso um pouco, Brasil, que a ordem demolei ela não caminha sem a maçonaria. Eles não podem realizar nenhum trabalho sem que esteja presente um membro da maçonaria. Eles não podem se reunir aos sábados, que é aos sábados às 15 horas, que é o horário normal da reunião deles, sem que uma ação esteja presente. Só eles não podem. Mesmo que tenha um sênior demolei, que não seja maçom ainda, eles não podem fazer reunião. Porque a maçonaria
é a mantenedora, ela é a responsável por aquele grupo que está ali reunido. Ela presta esclarecimento às famílias, ela se reúne com os familiares. Essa semana mesmo, na segunda-feira, nós estivemos reunidos com eles, com familiares de Demolês, porque a gente participa do desenvolvimento escolar, porque a gente participa do desenvolvimento social e nós somos parceiros das famílias. Nós não substituímos a família, nós somos parceiros dela. Qualquer problema que aconteça, e acontece, são muitos, são jovens, tem os mesmos problemas de um jovem que não seja Demolei, nós estamos lá ao lado da família. O primeiro que nós informamos, se tivermos conhecimento, é o pai e a mãe. Porque às vezes o pai e a mãe não sabem, mas às vezes também quando procuramos o pai e a mãe, fala, não, eu já tenho ciência disso, e querem nossa ajuda para ajudar a resolver o problema. Sim, como podemos atuar? É uma parceria, por isso chama-se conselho consultivo. A maçonaria, sabiamente, coloca esse aspecto de que o jovem, o trabalho com a Ordem Demolei tem necessariamente que ter um conselho consultivo. No mínimo 3 maçons e com um número ilimitado, dependendo da necessidade que queiram. Mas o mínimo é 3. Tem que haver 3 maçons por ano acompanhando, no mínimo, acompanhando o trabalho deles. Eles são futuros maçons? Não obrigatoriamente. Temos muitos casos de Demoleis que fazem 21 anos e são Demoleis até hoje e não são maçons. É óbvio que é um caminho natural. Para aqueles que têm a simbiose, que a gente costuma dizer isso, né? Como eu falei no começo, da ordem entrar e a pessoa entrar na ordem, as duas coisas, é a mesma coisa no caso da maçonaria. Pelo período como Demolei, já dá para ver aqueles que têm a empatia com a instituição. E aí esses, obviamente, têm um caminho natural. Iniciou na maçonaria, mas não há nenhuma correlação, nenhuma obrigatoriedade. Tanto é que os jovens Demolês que são convidados e aceitam para ir para a maçonaria, passam pelo mesmo processo que qualquer outra pessoa que não tenha sido Demolê nunca. A Ordem Demolei, ela se divide em 2 corpos, não é? Envolvendo os graus iniciático, Demolei, históricos, filosóficos e honoríficos. Fala sobre isso. Falo. A Ordem Demolei tem 2 etapas. A primeira etapa tem 2 graus, que nós chamamos de grau iniciático e de grau Demolei. Quando o garoto atinge o grau Demolei, ele está apto a ocupar todos esses cargos que o Maurício mencionou aqui anteriormente, exceto o cargo de mestre conselheiro, que é o presidente do capítulo, que é o núcleo da Ordem Demolei, ele precisa ter sido antes, primeiro ou segundo conselheiro em algum mandato completo. Se isso não acontecer, ele não pode ser mestre conselheiro. É um dos requisitos para se tornar mestre conselheiro. Essa é a primeira etapa. Grau iniciático, grau Demolei. São 2 graus. Quando o jovem atinge 16 anos e 1 ano de iniciado na Ordem Demolei, ele pode, se quiser, ingressar num órgão que a gente chama de priorado. São os antigos grupos de cavaleiros, tinham o acampamento da cavalaria tinha no estandarte esse nome, priorado. Então, nós adotamos isso, porque a filosofia é voltada para os cavaleiros da Távola Redonda, tem muita coisa a ver, como você mesmo mencionou agora há pouco, mas com os cavaleiros, de maneira geral, que realizavam as cruzadas antigas. Então, tem muito da filosofia desta época. Então, nesse priorado, são mais 2 graus. É o grau de cavaleiro, Demolei, e o grau do ébano, simbólico grau do ébano. O grau do ébano só pode ser conferido a alguém que já tenha completado 19 anos de idade. Com menos de 19 anos, ele não pode ser investido no grau do ébano, e 1 ano, como o Maurício está me lembrando aqui, de Demolei também, no mínimo, de grau de cavalaria. Então, é um aprendizado a longo prazo, que passa por diversas etapas, e dentro da própria ordem tem essas 2 etapas separadas, com 2 graus na primeira etapa e 2 graus na segunda etapa. Bom, vamos encerrar esse bloco para daqui a pouco darmos continuidade à nossa conversa com os representantes da instituição aqui em Pirapora. Voltamos já já.